Glória a Deus. Amados, abra sua Bíblia comigo, por favor. Livro de Jó. Uma palavra que Deus tem ministrado no meu coração durante esta semana, e eu quero compartilhar com os irmãos. Livro de Jó, capítulo de número 1. Louvo a Deus pela vida do presbítero Eudinilson, um dos coordenadores do conjunto de casais, que esteve na condução desse culto. Também o irmão Wellington, um dos coordenadores, que Deus abençoe, em nome de Jesus. Livro de Jó, capítulo 1. Eu quero ler com os irmãos os 5 primeiros versículos. Após leremos os versículos 20 e 21. E após o capítulo 42, versículo 10. Livro de Jó, capítulo 1. Os 5 primeiros versículos, após os versículos 20 e 21, e finalizaremos lendo o capítulo 42 e o versículo 10. Glória a Deus. Quem encontrou, diga amém. Diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Versículo 20. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, lançou-se em terra e adorou e disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Agora, irmãos, capítulo 42. Capítulo 42, versículo 10 apenas. Capítulo 42, versículo 10. Está escrito: mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuíra. Amém, irmãos? Obrigado, irmãos. Podem se sentar. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero pedir a atenção dos irmãos. Eu quero fazer a exposição do livro de Jó, convidando os irmãos a refletir comigo com o tema O Grito de um Adorador. Esse é o tema que Deus me deu e que eu quero compartilhar aqui nessa noite com os irmãos. Os irmãos sabem que Jó, esse livro, é um dos livros
muito especiais do Antigo Testamento, por conter 42 capítulos que narram e explicam o dilema da vida do ser humano, o dilema da vida daqueles que temem a Deus, daqueles que servem ao Senhor, daqueles que amam a Deus e vivem uma vida em fidelidade com o Senhor. Que dilemas são esses, pastor? Os dilemas das lutas da vida, das provações, das dificuldades, que todo servo de Deus enfrenta nessa experiência humana que nós vivemos. Nenhum de nós que estamos aqui nessa noite, vamos passar por essa vida sem passar por provação. Nenhum de nós que estamos aqui nessa noite, vamos passar por essa vida sem enfrentar momentos de dores, momentos de crises, momentos de adversidades, momentos de dificuldades. E o livro de Jó é esse livro que traz algumas respostas para aqueles que estão em lutas, em provas. E uma das respostas é que Deus é o Senhor soberano, que reina sobre tudo, que reina sobre todas as coisas, que reina sobre as crises, que reina sobre as lutas, que reina sobre as provas. E uma das grandes lições que o livro de Jó nos ensina é que nós devemos servir a Deus por aquilo que Ele é, e não servir a Deus por aquilo que Ele faz. Vou repetir, uma das grandes lições do livro de Jó é nos ensinar que nós devemos servir a Deus por quem Deus é, e não por aquilo que Deus é capaz de fazer. Porque o grande problema da nossa geração hoje é colocar na mente, no coração dos mais novos na igreja hoje, que a experiência de servir a Deus não é só cheio de altos, mas também é cheio de baixos. Que o nosso Deus, Ele não é alguém que está sempre disposto a dar alguma coisa a alguém, quando esse alguém está desesperado em pedir. O nosso Deus, Ele não é como um mercador, em que você chega para Ele e dá a Ele alguma coisa, para que Ele te dê outra coisa em troca. Nosso Deus é soberano, o nosso Deus controla todas as coisas, e o livro de Jó nos ensina a servir a Deus por aquilo que Ele é, e não por aquilo que Deus é capaz de fazer. E nós sabemos que o nosso Deus é um Deus que é capaz de fazer todas as coisas. Sabemos que o nosso Deus é um Deus que é capaz de realizar grandes coisas, porque todo o poder e toda a autoridade está nas suas mãos. A Bíblia diz que Ele se assenta sobre o globo da terra, cujos moradores são para Ele como gafanhotos. Isso mostra a grandeza deste Deus. Isso revela o quão grande é o nosso Deus e quão pequeno nós somos. A Bíblia usa linguagem figurada para tratar o relacionamento de Deus com o homem, Deus como sendo o oleiro e o homem como sendo um vaso de barro nas suas mãos. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele vai dizer: quem é tu, ó vaso de barro, para questionar a Deus sobre aquilo, questionar o oleiro sobre aquilo que ele está a fazer? Um exemplo disso está no livro de Jeremias, capítulo 18, onde Jeremias recebe de Deus uma ordem para ele descer até a casa do oleiro, e na casa do oleiro ele veria, e Deus daria para ele, através daquela visão, uma mensagem. A mensagem era clara. O que você vê, Jeremias? Eu vejo um oleiro trabalhando sobre rodas, e em cima dessa roda há vasos de barro. E à medida em que o oleiro ia manuseando aquele barro, se transformou em um vaso. Mas a Bíblia diz que em determinado momento aquele vaso se quebra, mas ele não cai no chão. A Bíblia diz que o vaso se quebra nas mãos do oleiro, e o oleiro, segundo a sua vontade,
faz então um outro vaso conforme o que ele desejou fazer. Isso é uma figura de linguagem para mostrar para nós que nós somos vasos e ele é o oleiro, e que todos nós estamos sobre as rodas desse oleiro, e que todos nós, mais cedo ou mais tarde, seremos quebrados por esse oleiro. E um detalhe é que no capítulo 18 de Jeremias, o vaso não caiu no chão e quebrou, o vaso quebrou nas mãos do oleiro. Eu louvo a Deus, irmãos, porque o melhor lugar de se quebrar é nas mãos do oleiro. Um dia Deus perguntou através do profeta para Davi, depois que ele pecou: Davi, quem você quer cair nas mãos? Você quer cair nas mãos dos homens ou você quer cair nas minhas mãos? Davi sabiamente respondeu: eu prefiro cair das tuas mãos, Senhor, porque nas tuas mãos o Senhor tem misericórdia, mas nas mãos dos homens ninguém tem misericórdia. Então melhor é ser quebrado nas mãos do oleiro do que cair no chão, ser quebrado pelo mundo, ser quebrado pelo diabo, ou ser quebrado por homens que não têm misericórdia e não têm sentimento na sua alma. É por isso que o vaso se quebra, mas quebra na mão do oleiro, porque quebra na mão certa, na mão do dono do vaso. Eu quero dizer nessa noite para os irmãos que estão aqui nessa noite: você que é vaso de barro, você que é vaso nas mãos do oleiro e que está passando por dificuldades na sua vida, o Senhor diz para você na introdução dessa mensagem: acalma o teu coração. Eu sei que dói, eu sei que é difícil, eu sei que é apertado, eu sei que passaram a enfrentar um funil tão apertado, tão arrochado, é difícil, mas acalma a tua alma, porque você está nas minhas mãos, diz o Senhor. E o livro de Jó, irmãos, nos ensina que Deus controla todas as coisas nas suas mãos. E os irmãos que estão aqui nessa noite sabem que Jó, ele foi considerado pelo próprio Deus como sendo um dos 3 homens mais piedosos do Antigo Testamento. Quando você lê, por exemplo, o livro de Ezequiel, capítulo 14, versículo 14, diz a Bíblia que o Senhor Deus havia liberado uma sentença de julgamento contra a idolatria que havia sido estabelecida em Israel. E a sentença de Deus era a punição. Deus já havia sentenciado aquele povo, e Deus vai dizer em Ezequiel 14:14 que ainda que Daniel, Noé ou Jó intercedessem por aquele povo, o máximo que conseguiria seria salvar a si mesmo, porque o restante pagaria pelos seus pecados. No Antigo Testamento, Deus relacionou 3 homens, destacou 3 homens como sendo justo e piedoso: Noé, Daniel e Jó. Para os irmãos terem uma ideia, o próprio Deus deu testemunho de Jó e falou que Jó possuía 4 virtudes. Quantas virtudes? Jó possuía 4 virtudes. Deus o chamou de íntegro. O que é íntegro? Qualidade de quem é sincero, transparente consigo mesmo e com o próximo. Deus disse que Jó era reto, que era honesto e justo para com Deus e para com o próximo. Deus falou que Jó também era temente a Deus, isto é, ele reverenciava a Deus e procurava agradá-lo em tudo. E Deus falou que Jó era um homem que se desviava do mal, ou seja, ele tinha o hábito de andar longe dos caminhos errados. Essa eram as 4 virtudes que Deus, o próprio Deus, testemunhou acerca de Jó, um dos 3 homens mais piedosos do Antigo Testamento. Jó era casado, pai de 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres. Imaginem comigo, irmãos, uma casa de 10 filhos. Imagina comigo, irmãos, uma casa de 10 filhos. O ano inteiro, dos 12 meses, 10 é festa o ano inteiro. 10
10 festas de aniversário o ano inteiro. Pensa que maravilha que deveria ser aquela casa, com 10 filhos dentro de casa. 7 homens, 3 mulheres, a casa cheia. Hoje, no máximo 2 filhos, e o pessoal já está pedindo misericórdia, não quer mais. Mas antigamente era 10, 15, 17, 18 filhos, e lá vai, parece que disputava quem tinha mais filhos. Mas nessa época, irmãos, quanto mais filhos tivesse, significava prosperidade no lar. E Jó era casado, pai de 10 filhos, era uma casa cheia, 10 meninos, era uma casa abençoada, com muita alegria. A Bíblia diz também que Jó viveu na cidade de Uz, uma cidade hoje que já não existe mais. Segundo a geografia bíblica, essa cidade de Uz, ela estaria estabelecida na fronteira do Iraque com a Arábia. E conforme o capítulo 1, o texto bíblico que nós lemos nos mostra que Jó, ele foi o homem mais rico da sua cidade. A Bíblia fala que ele era o homem mais importante da sua cidade. Ele era um homem muito rico, muito poderoso, um homem com patrimônios elevadíssimos para o seu tempo. E é bom dizer para os irmãos que naquela época, nos dias de Jó, a forma de medir o número de patrimônios que um homem possuía era pela quantidade de rebanhos e de servos que essa pessoa tinha, que essa pessoa possuía. E o escritor do livro de Jó faz questão de relacionar para nós toda a estrutura financeira, toda a estrutura familiar e toda a estrutura patrimonial que Jó tinha para os padrões da sua época. Para os irmãos terem uma ideia, conforme a Bíblia, Jó possuía um patrimônio gigante. E se fosse nos dias de hoje, Jó teria 4 tipos de empresas. Primeiro tipo de empresa que Jó teria: empresa no ramo de fabricação de roupas, porque a Bíblia diz que Jó possuía 7.000 ovelhas. Cada animal, cada ovelha fornecia lã para a fabricação de roupas no seu tempo. Se fosse nos dias de hoje, Jó teria uma empresa no ramo de transporte, porque a Bíblia diz que ele tinha 3.000 camelos. E os irmãos sabem que naquela época o camelo era um animal muito caro e era utilizado para o transporte de mercadoria e de pessoas. E se fosse nos dias de hoje, era como se Jó tivesse uma frota de 3.000 ônibus ou 3.000 carretas. Jó também seria um empresário no ramo agrícola. O texto que nós lemos diz que ele tinha 500 juntas de boi. E os irmãos sabem que cada junta é composto por uma dupla de boi que era utilizado para arar a terra. Nós estamos falando de 1.000 animais que Jó possuía. É claro que para os dias de hoje, 1.000 cabeças de gado para um fazendeiro não é quase nada, porque tem fazendeiro que tem 50, 60 mil cabeças de boi de animais. Mas naquele tempo, 1.000 bois era uma quantidade muito grande, que evidenciava o poder aquisitivo que Jó possuía. E era como se Jó tivesse 1.000 tratores agrícolas. E Jó também seria um empresário no ramo de laticínios, porque a Bíblia diz que ele tinha 500 jumentas. 500 jumentas. Ele era criador de jumentas e utilizava as jumentas como grande fornecedor de leite. Além de tudo isso que Jó possuía, a Bíblia diz que ele tinha muitíssimos servos ao seu serviço. Capítulo 29, dos versículos 7 ao 16 do livro de Jó, fala que Jó, ele era um homem respeitadíssimo na região em que ele habitava. Depois você leia com tempo na sua casa. Capítulo 29, 7 ao 16 de Jó, diz que quando Jó passava na rua, as pessoas que estavam conversando, quando viam ele se aproximar, colocavam a mão na boca, davam um passo para trás e se encurvava de tamanho respeito que ele tinha pela pessoa de Jó. A Bíblia diz que Jó, ele era o olho dos cegos, os pés do coxo, e todas as pessoas que estavam ao seu lado, ao seu redor, que tinham algum tipo de necessidade ou dificuldade, Jó era muito generoso e não deixava ninguém sofrer necessidade que estava diante dele. Então era esse homem, um homem que era muito respeitado na sua cidade,
um homem que tinha um alto valor no seu tempo, era um homem que o próprio Deus testemunhou, um homem íntegro, um homem reto, um homem temente a Deus e um homem que se desviava do mal. Esse homem que nós estamos falando aqui nessa noite, ele não conhecia necessidades. Imagine um homem, irmãos, que naquela época tinha dinheiro demais, era muito rico, muito próspero, um patrimônio gigantesco que eu acabei de relacionar aqui para os irmãos. Um homem que não sofria nenhum tipo de necessidade, não padecia dificuldades de forma alguma. Mas tem um detalhe, que apesar de Jó ser esse homem que nunca tinha sofrido necessidades, isso nunca impediu Jó de ser fiel a Deus. Isso nunca impediu Jó de ser fiel ao Senhor. Há pessoas que dizem que a riqueza desvia o homem. Não, o homem pode se desviar por causa da riqueza, porque o amor do dinheiro com certeza esfriará o coração do ser humano, determinadas pessoas em relação a Deus. Então, à luz da Bíblia Sagrada, não é errado você ser rico, não é errado você ser um fazendeiro, não é errado você ser próspero, você ter dinheiro no banco, andar de roupas boas, de carro importado. Quem tem condição, que ande, que viva da melhor condição possível que lhe é confiada. Porém, se o dinheiro ele for um senhor para o teu coração, isso pode ser um grande prejuízo para a sua alma. Você sabia que nos evangelhos, Jesus não chamou o diabo de Senhor, mas ele chamou o dinheiro de Senhor. Jesus não chamou o diabo de Senhor nos evangelhos, mas ele chamou o dinheiro de Senhor. Por quê? Porque o dinheiro escraviza as pessoas. Tem pessoas que têm dinheiro, têm condições, mas ele não anda de carro para não gastar o pneu do carro dele. Tem pessoas que têm dinheiro, que têm condição, mas não anda no carro, não sai daqui, vai no centro de Ipatinga, por exemplo, porque tem medo de colocar combustível e gastar o combustível que ele tem. Tem pessoas que não é tão mão fechada, que ele tem tanta coisa, tem tanto dinheiro, tem tanta posse, tem dinheiro no banco, é uma camarada abençoado, que quando ele vai te cumprimentar com a paz do Senhor, ele nem abre a mão às vezes, ele tem a mão fechada. Se colocar a mão no bolso e tirar, sai até um escorpião lá de dentro. Tem pessoas que amam o dinheiro, e quem ama o dinheiro, ele é escravo do dinheiro. E eu tenho aprendido, irmãos, que o dinheiro tem que ser o nosso escravo. É você que tem que dominar o dinheiro, é você que tem que dominar as suas posses, é você que tem que dominar aquilo que você ganha, porque senão aquilo que você ganha dominará você. E Jó nos ensina uma verdade, que você pode ser rico, pode ser próspero, pode ter dinheiro de maneira lícita, de maneira fiel, e isso não pode ser um impedimento de você servir a Deus. Porque se não fosse assim, o próprio Deus não daria testemunho acerca de Jó. Mas um dia, irmãos, pela permissão divina, todo o castelo financeiro e familiar de Jó desmoronou devido à inveja do diabo. Um dia, o dia mau chegou na vida de Jó, e todo o castelo financeiro e familiar de Jó desmoronou por causa da inveja do diabo. Eu abro um parênteses aqui para dizer para os irmãos: você sabia que o diabo tem inveja daquilo que você é e não daquilo que você tem? O diabo tem inveja daquilo que você é e não daquilo que você tem. O diabo inveja não aquilo que temos, mas aquilo que somos. Sabe por quê? Aquilo que temos é passageiro, aquilo que somos é eterno. Aquilo que temos passa, mas aquilo que somos não passa. Isso é essência. Mas pastor, o que nós somos para Deus? A Bíblia responde. Gênesis capítulo 1, 26, a Bíblia diz que o ser humano ele é a imagem e a semelhança de Deus. Em Salmo 139, 13, diz que o ser humano é obra-prima do Criador. Em Isaías 43, 4, diz que o ser humano é precioso aos olhos de Deus.
1 Pedro 2:9 diz que somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. E 1 João 3:1 está escrito que aqueles que aceitam o chamado da salvação são chamados filhos de Deus. O que significa? Significa que o diabo não tem inveja daquilo que você tem, mas tem inveja daquilo que você é diante de Deus. E tudo o que o diabo quer é arrancar esse privilégio que temos, porque isso que temos ele não tem mais. Tudo que o diabo quer é arrancar de você o senso de adoração a Deus, é arrancar de você o temor na sua alma para adorar o Senhor e ser um adorador por excelência. Tudo que o diabo quer é denegrir a imagem e semelhança de Deus na minha vida e na sua vida. É por isso que o diabo de vez em quando ele nos atenta. É por isso que o diabo de vez em quando ele tenta roubar a nossa alegria, roubar a nossa paz e colocar desânimo em nós quando chegamos num culto como esse, e ele coloca desânimo, frieza, cansaço acumulado para que você não abra a boca e não glorifique ao Senhor. Por quê? Porque a adoração foi arrancada da alma dele. Hoje para ele está condenado ao inferno e a condenação eterna, mas está aqui dentro desta igreja um grupo de irmãos e irmãs que adoram ao Senhor em espírito e em verdade, que está na tua vida o Santo Espírito de Deus, que você é chamado na Bíblia de templo, morada, casa e habitação do Deus Todo-Poderoso. Você é uma bênção nas mãos do Senhor. O diabo inveja o que você é, irmão. Por que você acha que o desânimo que você tem para cantar na hora do louvor, ele vem do nada? Ele não vem do nada, é uma ação espiritual. Sabe por quê? Porque o diabo sabe que ele não pode entrar aqui dentro, porque se ele entrar aqui dentro, o fogo de Deus vai queimar ele. Então ele fica ao seu derredor, ao nosso derredor, jogando setas inflamadas na nossa mente, no nosso coração, como se dizendo: você é incapaz de adorar, você é incapaz de glorificar, você é incapaz de não adorar o Deus eterno. E aí você começa a se sentir retraído, a sua mente começa a se sentir culpada, e aí você se esfria, e dentro de um culto como esse, é difícil arrancar um glória a Deus do seu lábio. Sabe o que é isso? Isso é o inimigo com as suas setas inflamadas para impedir que o seu louvor e a sua adoração chegue ao trono de Deus. Mas nessa noite há poder no sangue de Jesus para repreender todo o plano do maligno contra a tua vida, a tua mente e o teu coração. Deus está dizendo: eu te cubro com o meu sangue para que você preste um louvor e uma adoração ao meu nome. Quantos podem glorificar o nome desse Deus? Hoje eu li um texto, escrevi: a raiva do diabo é olhar para você e saber que por mais que ele te tente todos os dias, com os maiores ataques que ele pode, a bênção de Deus te cobre, a promessa de Deus te cobre, a graça de Deus te cobre, o sangue de Jesus te cobre. O sangue de Jesus está sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a tua família. O diabo pode latir como um cão sem dono, mas você, igreja, está coberta pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue do Cordeiro de Deus. O dia mau chegou na vida de Jó. E quando o dia mau chega na nossa vida, é para testar se realmente você serve a Deus por conveniência ou se você serve a Deus com inteireza de coração. O dia mau, quando chega na vida do fiel, não é porque Deus nos odeia, não é porque Deus nos detesta, não é porque Deus nos quer ver sofrer, humilhado, não. Quando o dia mau chega pela permissão divina na vida do fiel, é para testar se você serve a Ele por conveniência, por aquilo que Ele pode te dar, ou se você serve a Deus por aquilo que Deus de fato é na tua vida.
Por isso, se você estiver na prova, na luta, na moenda, diante da tua aflição, comece a considerar o momento em que você está. Deus está testando você para saber se você me serve de verdade, com fidelidade, por aquilo que eu posso te dar, por aquilo que eu posso te oferecer, ou se você está aqui porque você entende quem Deus é, que apesar dos pesares, eu vou levantar a minha mão e vou adorar, que apesar da dificuldade, eu vou levantar a minha mão e vou glorificar, porque a circunstância não me faz adorador, mas eu adoro em meio às circunstâncias. O dia mau chegou na vida de Jó, para mostrar ao diabo que Jó possuía caráter de servo. Deus permitiu o inimigo tocar em tudo que ele tinha. Tocou nos bens, acabou. O homem mais rico do Oriente se tornou mais pobre do Oriente. Tocou na sua família. Um homem, pai de 10 filhos, teve que sepultar os seus 10 filhos. Imagina comigo, para sepultar um filho já é doloroso. Imagina 10. Imagina 10 caixões na sala da casa de Jó. E Jó olhando para suas 3 filhas e os seus 7 filhos, dentro daqueles 10 caixões. O diabo tocou na saúde de Jó. Um homem que era abundante de saúde, viu também a sua saúde definhar. E uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos, com base nos sintomas que Jó tinha, disseram que ele tinha uma doença rara, chamada de furunculose estafilicócica generalizada. Não me peço para responder de novo, para repetir de novo. Era uma doença de pele, ela fere a pele e causa tumores, febres e dores terríveis. E a Bíblia relata o seu estado. Capítulo 2, versículo 7, diz que ele tinha tumores malignos pelo corpo. Capítulo 2, versículo 8, diz que ele tinha furúnculos que coçavam no seu corpo. Capítulo 3, 24, diz que ele tinha dificuldade de se alimentar, ele não tinha apetite. Capítulo 7, versículo 4, diz que ele sofria de insônias. Capítulo 7, versículo 5, diz que vermes saltavam pelos buracos dos tumores do seu corpo. Capítulo 9, versículo 18, diz que ele tinha dificuldade para respirar. Capítulo 16 e 6, diz que ele tinha dores que não cessavam. Capítulo 16, versículo 8, diz que ele perdia peso constantemente. Capítulo 16, versículo 16, diz que a sua visão era escura e talvez havia desenvolvido catarata. Capítulo 17, versículo 7, diz que ele tinha olheiras profundas. Capítulo 19, versículo 17, diz que ele tinha mau hálito terrível. Capítulo 21, versículo 6, ele sofria de calafrios terríveis. Capítulo 30, versículo 17, ele sofria com dores profundas nos ossos. E no capítulo 30, versículo 30, diz que a sua pele escureceu por causa das feridas e ele sofria de uma constante febre alta. Foi tão terrível que Jó sofreu, que a Bíblia diz que Jó desejou a morte por 4 vezes. Capítulo 3, versículo 11, ele desejou ter morrido antes de nascer. Capítulo 3, versículo 12, ele desejou que a sua mãe não tivesse leite nos seus seios quando ele nasceu, e que ela deixasse ele morrer de fome. Capítulo 3, 21 e 22, diz que ele procurou a morte, mas a morte fugiu dele. Capítulo 10, versículo 18, diz que ele desejou ter morrido desde o ventre da sua mãe. Nós estamos falando de um homem que tinha tudo, que agora não tem nada. Nós estamos falando de um homem que era rico, empresário, poderoso, mas que agora perdeu tudo, perdeu a família, está em crise, está em luto, em dias de luto, e passando necessidades físicas e fisiológicas. De tanto sofrimento e dor, a Bíblia diz que ao longo do seu livro, Jó vai fazer para Deus
16 perguntas e 34 queixas que ele faz contra Deus. 16 vezes Jó vai diante de Deus e perguntar: eu listei 6, por que estou sofrendo? Por que eu perdi meus filhos? Por que Deus não responde às minhas orações? Por que eu perdi os meus bens? Por que o meu casamento acabou? Por que Deus não me mata? 16 vezes e 34 queixas, Jó está falando para Deus: por quê? Por quê? Por quê? E você aí reclamando porque o irmão entrou na igreja e nem te cumprimentou com a paz do Senhor, né, irmão? E você aí reclamando porque amanhã talvez você não vai ter dinheiro para pagar aquela conta. E você aí murmurando porque passou o final de semana e nem uma picanha você assou para comer, né, irmão? Está na magrela, está na luta, meu irmão. Ei, você não é um dodózinho não, meu filho. Está na hora de encarar a vida cristã como uma realidade. Está na hora de entender que nessa caminhada que nós enfrentamos e que nós passaremos por altos e baixos. Aí é quando o dia mau chegar, eu quero ver se você serve a Deus de verdade ou não. 16 vezes Jó perguntou a Deus por quê. E sabe qual foi a resposta de Deus? Deus, por quê? Por quê? Por quê? 16 perguntas, 34 queixas. A resposta de Deus: silêncio. E eu tenho aprendido, irmãos, que o silêncio de Deus é mais terrível que o turbilhão de problemas que a gente passa na vida. Sou Cláudio, presbítero Naldo, presbítero Ednilson. A pior coisa que tem é você estar no vale, na luta, e você vai orar, vai clamar a Deus por uma resposta. Sabe o que é que você ouve? Deus em silêncio é pior que os turbilhões de problemas que passamos. Mas tem uma coisa, irmãos: o fato de Deus estar em silêncio não significa que Ele esteja ausente. Você entendeu isso, irmão? Eu posso repetir? Se eu repetir, você vai dar glória a Deus? Vai? O fato de Deus estar em silêncio não significa que Ele esteja ausente. Você orou, ainda não teve resposta? Calma. O silêncio de Deus não significa a ausência dEle. Ele está trabalhando. Você não está vendo, mas Ele está trabalhando. Você não está sentindo, mas Ele está trabalhando. Você não está vendo: pastor, está difícil, está doído, está arrochado, eu tenho orado, eu não tenho ouvido resposta. Deus está dizendo: diga para a minha igreja, você está clamando, eu estou em silêncio, mas eu estou trabalhando, eu estou trabalhando, eu estou trabalhando, estou trabalhando, estou trabalhando. Quantos acreditam que nessa noite que Deus está trabalhando? Depois de um tempo em silêncio que Deus esteve, Deus vai resolver falar com Jó. E quando Deus resolve falar com Jó, Deus não responde nenhuma das 16 perguntas e nenhuma das 34 queixas. Sabe o que é que Deus faz? Deus faz para Jó 70 perguntas retóricas. Você sabe o que é pergunta retórica? Pergunta retórica é aquela que quem está perguntando já sabe a resposta. Ele sabe a resposta, ele pergunta, e mesmo aquele que está ouvindo a pergunta, ele não tem dificuldade de responder, mas quem está perguntando já sabe a resposta. E Deus faz 70 perguntas retóricas para Jó, e vai expor para Jó de forma majestosa a sua grandeza incomparável. Eu listei 3 perguntas que Deus fez para Jó. Deus olha para Jó e fala assim: aonde estava tu, Jó, quando eu lançava os fundamentos da terra? Aonde estavas tu, Jó, quando eu espalhava as estrelas do firmamento?
Aonde estavas tu, Jó, quando eu colocava limite nas águas do mar? Sabe qual foi a resposta de Jó? Ele não soube responder. Sabe por quê? Quem estava indagando a ele com 70 perguntas retóricas era nada mais, nada menos do que o Criador de todas as coisas, o Todo-Poderoso. Deus estava dizendo para Jó: Jó, você é pequeno demais para entender a minha grandeza, Jó. Você é pequeno demais para entender quão grande eu sou, Jó. Você não é nada, Jó. Está passando pelo vale, está passando pela luta, está enfrentando os dilemas da tua caminhada. Mas Jó, aprenda uma coisa: eu sou o grande e você é o pequeno. Já tentou colocar Deus contra a parede alguma vez, irmão? Tem pessoas que falam assim: se Deus não fizer o que eu quero, amanhã eu saio da igreja. Desculpa, irmão, acho que eu vou dar muita carta de mudança aqui. Se Deus não fizer do jeito que eu quero, eu abro mão, eu largo, eu entrego. Desculpa, teremos 1, 2, 3 menos membros da igreja. Sabe por quê? Porque Deus não tem nenhuma obrigação de explicar o que Ele está fazendo na tua vida. Deus não tem nenhuma obrigação de dizer ao barro o que Ele está fazendo. Ele é soberano, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Criador de tudo, Ele é o Senhor de todos os senhores. Ele está aqui nessa noite dizendo para a igreja do Barra Alegre: aprenda a confiar e para de reclamar. Vou dizer de novo, porque debaixo da mão do Espírito Santo Ele está me dando autoridade. Igreja, para de reclamar e comece a confiar mais. Jó não soube responder a Deus, mas ele compreendeu a onipotência de Deus. E no capítulo 42, versículo 5, Jó fala assim para Deus, depois que tudo o Senhor falou com ele e estava tratando com ele, Jó fala para Deus assim: eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu sei quem o Senhor é de verdade. Eu quero te perguntar nessa noite: qual o seu nível de relacionamento com Deus da obra? Qual o teu nível de relacionamento com Deus da obra? Não, eu não estou dizendo relacionamento com a obra de Deus. Eu estou dizendo relacionamento com Deus da obra, que é diferente. Eu não estou dizendo se você sabe tocar, se você sabe cantar, se você sabe reger, se você sabe liderar, se você sabe coordenar. Não, eu não estou dizendo isso. Eu estou te perguntando qual o teu nível de conhecimento, não com a obra de Deus, mas com Deus da obra. Quando Deus da obra chegar até você e começar a apertar o calo, qual vai ser a tua resposta? Eu te conhecia, Senhor, de ouvir falar, mas agora eu sei quem o Senhor é. Sabe por que Deus permite situações adversas na nossa vida? Não é porque Ele quer nos humilhar, mas é porque Ele quer ter relacionamento pessoal com você. Irmão, você está entendendo, irmãos? Você está entendendo, irmão? Precisava de um pregador de fora para chegar aqui e explicar isso para a igreja da glória a Deus e pular e jogar banco para cima? Não, não precisa. É o Espírito Santo dizendo para nós aqui nessa noite: aprenda a me adorar enquanto a dificuldade chegar. Glorifique o meu nome. A luta vai te fazer mais próximo de mim, diz o Senhor. Levante uma das suas mãos. Levante uma das mãos aos céus. Se possível, coloque a outra no teu coração. Deus está dizendo: diga para minha igreja que eu vou estreitar o relacionamento com ela.
Ei, assai, tem gente em corda bamba. Tem gente em corda bamba, em cima do muro, não sabe o que fazer, mas o Espírito Santo está dizendo: é tempo de parar de coxar em dois pensamentos, é tempo de deixar a corda bamba e se entregar por inteiro, por completo à minha vontade. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite e até aqui se encontra, mas eu quero te dizer que o Espírito de Deus, que tudo vê, que tudo contempla, está trazendo alívio. Receba alívio de Deus aí agora, receba alívio na tua alma, receba paz de espírito, receba alegria. O Deus de Jó está aqui nessa noite. O Deus de Jó está aqui. O Deus de Jó está aqui nessa noite. O Deus de Jó está aqui nessa noite. Jó aprendeu 3 coisas. Primeiro, o Deus de Jó é o Deus que dá. Como é bom receber as bênçãos de Deus. Como é bom receber os favores de Deus. Como é bom ser abençoado. Como é bom ser cercado de favores, de cuidados de Deus conosco. Jó entendeu que tudo vinha das mãos provedoras de Deus. Mas Jó entendeu também que o mesmo Deus que dá é o Deus que tira. E no final, depois de todo o vale que Jó enfrentou, Jó teve a experiência de ver o Deus que dá, o Deus que tira, o Deus que restaura. 42:10 diz que Deus restaurou em dobro tudo o que Jó possuía. 10 filhos, Deus deu 20. 7.000 ovelhas, Deus deu 14. 3.000 camelos, Deus deu 6.000. 500 juntas de boi, 1.000 boi, Deus deu 2.000. 500 jumenta, Deus deu 1.000 jumenta. Irmão, pensa numa casa rica, numa casa próspera. Se ele era rico antes de tudo isso, imagina depois. Sabe por quê? Porque quem mantém infidelidade a Deus, quem mantém a infidelidade a Deus, em dias de lutas e de provas, experimentará. Eu estou profetizando, irmão, você acredita? Levanta a mão, levante a mão então. Quem passar pelo vale da dificuldade, da aflição, a infidelidade a Deus, experimentará a restauração do alto dos céus. O nosso Deus está aqui nessa noite. O nosso Deus está aqui nessa noite. Oh, aleluia. Eu quero te convidar a adorar o Senhor. Já vamos finalizar, mas eu quero te convidar a adorar. Vamos louvar esse grande Deus. Feche os seus olhos. Cante ao Senhor. Também na hora de aprovar.
orar finalizando. Deus falou comigo essa noite. Quantos escutaram a voz de Deus essa noite? Amém? Vamos orar. Senhor Deus, eterno Pai, nós te louvamos e te agradecemos por essa rica oportunidade de estarmos aqui essa noite, mais uma vez para louvar, para engrandecer o teu santo nome. Pai, obrigado, Senhor, pelos louvores entoados. Obrigado, Pai, pela manifestação da tua glória, do seu Espírito. Obrigado, Senhor, por falar conosco através do teu servo, Senhor. E eu já vou embora para casa, Senhor, alegre, cheio, ó Pai, de alegria do teu Espírito Santo. Nos dê, Senhor, uma boa noite de sono, uma semana excelente para cada um. É o que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Atentai pela bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a doce comunhão do Espírito Santo estejam com todos e todos digam: despedimos na paz do Senhor. Parabéns pra você. Parabéns, Thiago.